A paz do Senhor. Gostaria de falar sobre Jesus, o Jesus vivo e as igrejas mortas. A palavra de Deus nos diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Uma das provas incontestáveis que estamos vivendo nos últimos dias é o esfriamento da fé. Os cristãos hoje não estão mais interessados em buscar a presença de Deus como faziam antigamente. Nas igrejas do passado havia um povo que clamava a Deus com todas as forças, de fato com todas as suas forças, pois sabiam que o Senhor era a única resposta. Nos dias de hoje, vemos cristãos tendo, como disse certa vez a W. Tozer, Deus é apenas uma a mais das muitas atrações. E eu quero que você veja o que Tozer escreveu há tempo atrás. Ele disse: o cristianismo está tão envolvido com o mundo que milhões não notam o quanto se afastaram do padrão ou dos padrões do Novo Testamento. Concessões estão surgindo em toda parte. O mundo foi caiado bastante para passar a inspeção por homens que se dizem crentes. E o cristianismo evangélico se vendeu. E está tragicamente abaixo do padrão do Novo Testamento. O mundanismo é parte aceita do nosso modo de viver a vida religiosa e social em vez de espiritual. Perdemos a arte da adoração. Não produzimos santos. Nossos modelos são certos homens de negócios, atletas famosos e personalidades do teatro. Praticamos as nossas atividades de acordo com a propaganda moderna. E muito do que se passa por cristianismo hoje é pouco mais do que a verdade objetiva adoçada para se tornar agradável ao paladar religioso. Nossos lares se tornaram teatros, nossa literatura é superficial, os nossos hinos são sacrílegos, mas ninguém parece se importar. Esta é a dura realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E Tozer continua com essa afirmação e diz o seguinte: Jesus convida os homens a levar a cruz e nós os convidamos a se divertirem. Ele os chama para deixar o mundo e nós dizemos que, se eles aceitarem Jesus, o mundo será deles. Ele os chama a sofrer, nós os chamamos a gozar do conforto que a civilização moderna oferece. Ele os chama à santidade e nós os chamamos a uma felicidade barata que seria rejeitada com desprezo, até mesmo pelos filósofos estoicos, sem falar dos apóstolos. O novo decálogo, o novo mandamento, o novo testamento, podemos colocar, foi adotado pelos neocristãos dos nossos dias. E a primeira frase diz: tu não deves discordar. E um grupo de beatitudes que começa: bem-aventurados que toleram tudo, porque eles não serão responsáveis por nada. É costume agora falar de diferenças religiosas em público, ficando entendido que ninguém vai tentar converter o outro, nem mostrar os erros da sua fé. Agora imagine uma coisa, como Tozer escreve. Imagine só Moisés concordando em participar de um debate com Israel sobre o bezerro de ouro. Ou o profeta Elias mantendo um diálogo cordial com os profetas de Baal. Ou ainda Jesus Cristo procurando se reunir com os fariseus para desfazer as diferenças. As palavras de Tozer são fortes e são verdadeiras e mostram a dura realidade que estamos vivendo nos dias atuais. Quando penso na igreja primitiva, que era perseguida de tal forma que viviam debaixo de um terror imperial, mas ao mesmo tempo de uma certeza celeste, entendo quão firmes eram aqueles cristãos. Eles perderam muitas coisas, o governo tomava tudo deles. Eles sabiam que podiam ser presos a qualquer momento, mas para eles era uma honra morrer por Jesus. Na igreja primitiva, eles viviam a certeza que era Cristo ou mais nada que importava. Pense sobre isso. Há cerca de uns 50 anos atrás, muitos cristãos em muitos lugares participavam, principalmente nas comunidades pequenas, aquelas comunidades simples do interior, eles tinham também esse mesmo sentimento da igreja primitiva. Cristo é tudo para nós.
Eles eram dependentes de Deus para tudo. Buscavam o Senhor com todas as suas forças. Chegavam a Ele com humildade, simplicidade, com amor indescritível. Tinham seus corações voltados para Deus, totalmente voltados para Deus. Era Deus que poderia resolver e nada mais poderia resolver os problemas deles. Vidas que sofriam muito e o Senhor era a sua única e verdadeira esperança. A renúncia, a humildade, a entrega. A geração atual, em geral, não entende e não conhece o que é amar a Deus com todas as suas forças. São crentes apenas de superfície, crentes superficiais. O excesso de informação criou doutores do nada. Nada tem para oferecer, nada tem para ensinar, nada tem para aprender. Tudo vem das informações, nada vem de Deus. E a igreja adoece à medida que se alimenta do mal do século, o mundo das informações sem Deus. Nos dias atuais, vemos cristãos morrendo diante do autor da vida, pois não conseguem mais vê-lo, nem senti-lo, e pior, nem percebem que precisam dele para viver. Igrejas morrendo, pastores e obreiros morrendo dentro da igreja do Deus vivo. Pense sobre isso. Nunca em qualquer outro tempo da história a igreja tem tido tanto sobre Deus, mas não tem conhecido nada sobre ele. É duro dizer isso, mas é a mais pura realidade. Não queremos dar mais tempo para Deus. Não queremos ter tempo para Ele. Queremos tempo para nós, queremos tempo para os nossos trabalhos, para as nossas famílias, para os nossos lazeres, para os nossos eventos religiosos que acontecem nas igrejas, mas para Deus mesmo, para ter uma comunhão com o Senhor, para estar com Ele intimamente, para nos deliciarmos em Sua presença. Dizemos não temos tempo. O tempo aqui nos traz alimento. Não há vida sem alimento. O alimento é a nossa comunhão com o Senhor. Nossa intimidade com Deus nos aproxima da Sua palavra, nos aproxima da oração, nos aproxima do desejo de ser dependente de Deus. A igreja de Laodiceia era independente e ficou morna. Tinha dinheiro, mas era pobre. Tinha em sua cidade a maior escola de oftalmologia, mas a igreja era cega. Assim está a igreja atual. Tanto conhecimento de Deus e tanta pobreza espiritual. Tantos livros, tantos vídeos, tantas mensagens, tantos estudos bíblicos, tantos seminários, faculdades de teologia e tanto conhecimento. Mas pouca intimidade com Deus, pouca vida com Deus. As águas de Laodiceia, além de mornas, eram salobras, ou seja, continham sal. Pense então no quadro de um viajante atravessando o deserto com sede, chegando então finalmente a Laodiceia para beber água, estava sedento. O que ele encontraria? Uma água morna e salgada. Então ele vomitava com nojo, por mais sedento que estivesse. Assim o Senhor vê a igreja que está afastada dele. Não tem mais a identidade de Jesus. Não tem mais comunhão com Jesus. Tem o nome de Jesus em sua placa, em frente do seu templo, mas de Jesus não tem mais nada. Jesus, com amor, está batendo do lado de fora, tentando entrar na própria igreja para acordá-los, pois estão mortos e precisam viver. Jesus não morreu na cruz do Calvário para sermos cristãos mortos. Ele morreu e pagou um alto preço para que tenhamos vida, e vida com abundância. A igreja do Senhor não é a igreja dos mortos, mas a igreja do Deus vivo. A igreja do Senhor precisa despertar enquanto é tempo. Estamos nos últimos dias, antes que tudo termine. Pois o tempo, como nos diz a palavra do Senhor, o tempo está próximo. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 5 e verso 14. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Escreveu Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 17. Só existe um cristão que irá para o céu, e este é o que está vivo. No céu não entra morto, no céu não entra dorminhoco, no céu não entra gente morna. Ou você está vivo ou vai para o céu, ou está morto
e vai perder a salvação. Eu não consigo entender como pode tantos cristãos ao redor do mundo frios espiritualmente. Eu não consigo entender isso. Há cristãos que saem dos cultos avivados, cheios do Espírito Santo, palavra pregada com unção, vidas se converteram naquele lugar, existiu curas, existiu milagres, existiu até batismo com o Espírito Santo, e depois de verem tudo aquilo, dizem lá fora em pequenos grupos, acho que eu vou agora para uma balada, eu acho que agora eu vou para uma noitada. Outro dia eu vi um pastor falar sobre isso, é triste que ele viu gente falando assim. Saem da presença de Deus como se Deus nunca estivesse lá. Lembro-me de muitos cultos onde a presença de Deus era tão real que você somente queria ficar em silêncio, e não conversar com ninguém, devido ao temor de Deus no coração. Você não quer saber de mais nada senão ficar ali na presença de Deus, sentindo a sua presença e não se envolver com mais nada. Estamos vivendo um período de igrejas mortas, grandes denominações se envolvendo, incluindo aqui muitas pentecostais e, por que não dizer, as neopentecostais também, se envolvendo em escândalo porque perderam o rumo e não tem mais direção divina. Não sabe mais o que fazer para avivar o povo. Aqui vejo duas situações. Há muito tempo iniciou um ensinamento e foi adotado que é a liderança que sempre está errada. O povo está errado porque a liderança está errada. Isso é um ensino que tem sido adotado em muitos lugares. E eles dizem desta forma. Isso parece até soar bem, mas não é de todo uma verdade. Vemos exemplos na Bíblia e na história que a liderança estava certa, mas o povo não queria nada mais com Deus. Hoje vivemos as duas situações. Às vezes é uma liderança que não quer mais comunhão com Deus e outras vezes é o povo que, embora tenha uma liderança dirigida por Deus, mas o povo não quer se render mais aos pés do Senhor. Você quer ver dois exemplos? Moisés foi um grande líder e usado por Deus, mas o povo não queria servir a Deus com fidelidade. Jesus foi o homem mais cheio do Espírito Santo sobre a face da terra. Ninguém foi mais cheio do Espírito Santo do que Jesus. Mas seus irmãos somente o reconheceram como Messias, o Filho do Deus vivo, depois que ele ressuscitou. O problema nem sempre é liderança. Muitas vezes está no povo com o coração duro e voltado para seu próprio ventre. Desprezam a Deus, desprezam sua palavra, gostam de comer sujeira do mundo, vão nos chiqueiros de Satanás e culpam então a liderança. Viram as costas para o Senhor e culpam a liderança. Não querem servir a Deus e dizem: culpada é a liderança. Esquecem, no entanto, que Deus sonda e prova os corações. Muitos na igreja do Senhor têm morrido, sendo cozinhados no caldeirão de Satanás, como um sapo que é cozinhado em água fria e, à medida que vai esquentando a água, ele não percebe que a água está aquecendo. Assim, muitos cristãos estão morrendo aos poucos, dentro das igrejas, deixando o mundanismo entrar em suas vidas devido à falta de temor a Deus no coração. Estão sendo cozinhados no caldeirão de Satanás. Essas igrejas e esses cristãos precisam voltar às raízes, urgentemente, ou poderá não haver tempo para o arrependimento. O tempo é hoje, a oportunidade é agora. Se você não sente mais falta de Deus e se acha autossuficiente, pode ter certeza que tens nome que vives, mas estás morto. A igreja do Senhor é viva. Nela não se acham túmulos. Nela não se acham tumbas ou sepulcros. Nela não se acham cemitérios, pois não há mortos. Nela não há camas para dormir, pois não há dorminhocos. Nela não existem cristãos dormindo ou tirando uma soneca. Ela é um organismo vivo, ativo e poderoso. Ela sacode o mundo com a sua mensagem. Ela muda direções de vidas com a sua pregação. Ela confronta o pecado e não pede desculpa por isso, pois sabe que está tratando de vida e morte e não se brinca com tais coisas. A igreja do Senhor é luz em um mundo cheio de trevas. A igreja do Senhor resiste ao diabo, alegra os céus e tem uma mensagem de salvação aos perdidos. Se a sua igreja não tem mais isso,
pode ter certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, saia dela e procure uma que tenha, pois a sua alma e o seu futuro estão em jogo. Por último, esta não é apenas uma mensagem, mais um vídeo, mais um alerta. Um alerta para estarmos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, pois Ele vai voltar. Jesus voltará, muito em breve, para buscar um povo remido, uma igreja viva e comprometida com Ele. Esteja certo, como disse Tozer, de fazer parte desse grupo de santos que andam sós. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Deus.